Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto com mais um vídeo, agora abordando da área de sinistros, né? De regulação de sinistros, o tema 8, sinistros de ventos fortes. Na realidade, nós vamos abordar aqui a parte, digamos assim, mais prática, porque já mostramos nos vídeos de fundo azul, na parte de seguros, as definições, né? Agora nós vamos mostrar os impactos do vendaval e também algumas imagens de ciclone e tornado, e vamos comentar também sobre a queda de granizo, tá? Para a gente poder caracterizar melhor um pouco a queda de granizo. Tá? Então, vamos dando andamento aqui, vamos localizar o primeiro slide. Esse aí, na realidade, vocês têm, é um desenho que melhor eu encontrei para melhor caracterizar a diferença entre vendaval e o tornado. Tá? Se vocês veem à esquerda, vocês veem o vendaval. O vendaval ele tem uma característica. Primeiro, lembrando, a característica de caracterizar ventos fortes ou vendaval são com velocidades acima de 15 metros por segundo, ou seja, 54 km por hora, para efeitos de seguro e, consequentemente, caracterização de sinistro. Qualquer vento acima, igual ou acima dessa magnitude, ele é considerado ventos fortes ou vendaval. Tá? Já o tornado, que é a imagem que está à direita, são velocidades em torno de 140 km por hora. Né? Há uma capacidade de dano, evidentemente, que é muito superior. Mas voltando ali para a esquerda, onde está o croquis do vendaval, vocês observam nas setas que estão ali, que visa caracterizar o quê? Quando a gente está diante de uma condição de vendaval, os ventos eles são lineares, né? E varrem toda a superfície do solo, né? Ou da qualquer estrutura que ele esteja percorrendo. Né? Ele não é um vento pontual ou circular, né? Ou vento ciclônico também, como se fala. Né? Ele tem essa característica. Então, quando nós observarmos danos às estruturas, nós vamos verificar, e essa é uma das maneiras com que o regulador observa, digamos assim, que tipo de evento atingiu aquele local onde houve a reclamação do sinistro, dessa forma, né? Os danos à estrutura, né? Então o vendaval tem essa característica, ele varre, né? Todo o ambiente, vamos dizer assim, aonde o vendaval atingiu, tá? Já o tornado, vocês observam ali o mesmo desenho, né? Vocês percebem pelas setas em preto, ali as três setinhas juntos, que o vento ele é concentrado. Os danos acontecidos no solo são concentrados. Né? Por quê? Porque o tornado ele se forma na nuvem e desce um cone. O que toca no solo é a ponta do cone. Então, o que vocês veem ali é o rastro do cone, né, da ponta do cone. Então, normalmente ele ocupa umas dezenas de metros, né, quanto muito uma centena de metros. Normalmente os tornados que nós vemos aqui no Brasil têm essa característica. Né? Ou seja, então o tornado pode passar assim com capacidade destrutiva. Vocês podem ver que o desenho ali demonstra de que ele praticamente a estrutura foi toda destroçada, né? Mas ela fica toda junta no mesmo lugar por onde a ponta do cone do tornado passa. Né? E estruturas ao lado podem ficar completamente íntegras, né? Com um vento que circulou ali em torno de 140 km por hora. Né? Por quê? Porque ele é pontual, é a ponta do cone onde toca o tornado. Então isso dá a característica também para o regulador caracterizar uma estrutura ou outra também, né, numa condição assim de observação. Tá? Agora nós vamos ver uma outra característica. Aqui nós vamos acompanhar nesse gráfico, nesse pequeno croquis,
como é que funcionam os danos decorrentes do vendaval. Tá? Quando o vento atinge uma estrutura, tá? Vocês olham ali a seta à esquerda, está escrito pressão. Né? O vento atinge aquela estrutura fazendo pressão, ou seja, a pressão do ar ambiente, vocês entendam assim, é 1 kg por centímetro quadrado. Tá? Quando o vento faz pressão ali, essa pressão tende a ser superior a 1 kg por centímetro quadrado. Tá? E ela tende a contornar a estrutura. Né? No momento em que ela contorna a estrutura, né, ela está a barlavento, ela passa para o outro lado, a gente chama de sotavento. Né? Vocês veem que ela contorna a estrutura lá por cima, por exemplo, e ao descer, em vez de ela fazer pressão na estrutura, agora ela faz sucção na estrutura. E é a sucção que causa os danos, de um modo geral. Tá? Por quê? Porque a sucção causa o arrancamento da estrutura. Porque o vento, quando passa num telhado, tá? Aonde é a área de pressão, o vento, vou usar o termo assim, ele escorrega por cima da estrutura, tá? E desce. No momento onde ele desceu e passa a sotavento, ou seja, na área da sucção, né? Ele, na sucção, vocês já podem imaginar o significado do termo, né? Aí ele provoca o arrancamento da estrutura, tá? Ali dando o exemplo de uma cobertura. Né? Então o arrancamento se dá ali. Então quando você está diante de uma estrutura e vê ela toda destelhada de um lado, né, você sabe que por ali foi a sucção do vento. O vento primeiro passou de outro lado e vocês vão observar com facilidade isso, porque às vezes num telhado você vê, ou numa determinada estrutura, né, quando ela ainda permaneceu de pé, evidentemente, né, aonde e a maioria dos ventos, né, dos vendavais, tem essa característica, né, eles atacam mais as coberturas, né, os telhados, né. Aonde está o arrancamento das telhas é aonde o vento passou, né? Não por onde ele entrou. Né? Ele passa num processo de pressão e depois, no momento da sucção, é que o arrancamento das telhas ocorre. Tá? Vamos ver o próximo slide. Aqui nós temos uma imagem. A ideia aqui é mostrar para vocês aí aqui um dano, um sinistro de um ciclone. Tá? Ele pode parecer, no primeiro momento, muito parecido com o tornado. Na realidade, as diferenças de velocidade não são muito grandes. Né? O ciclone está ali em torno de 120 km por hora e o tornado está acima de 140 km por hora. Só que o ciclone ele não é gerado dessa forma, né? Como o tornado. Né? Mas o vento é circular, o vento é ciclônico. Né? Então vocês observam que as danificações na estrutura elas são diferentes. Por quê? Porque se o vento é ciclônico, ela causa o dano e espalha a estrutura para os lados, para as laterais. Então vocês veem vários objetos, né, lançados, né, para as laterais, né, aonde o ciclone passou. Né? Então, o tipo de dano é diferente que o tornado. Né? Aí, se vocês observarem com cuidado, uma estrutura que está de alvenaria à direita de vocês podem ver que até a estrutura está com uma característica de que quase que tombou. Né? Ela perdeu, ela não está mais na condição vertical. Né? Existe alguma estrutura, provavelmente, por trás dela, que está mantendo ainda ali íntegra, mas ela praticamente tombou toda. Né? E podem ver vários destroços espalhados. Né? Então, isso é a característica do ciclone. Né? Por sorte, o tornado, por exemplo, e o ciclone já são eventos com menos ocorrência do que o vendaval. Né? Apesar de que a experiência que se está tendo e os estudos de climatologia que a gente analisa estão a indicar que há uma mudança de clima e um aquecimento maior e a tendência de que esses eventos ocorram com mais intensidade. Né? Então, por esse motivo, vocês se observarem nos processos de cotação, a gente vê
os preços das coberturas de vendaval, principalmente dependendo do tipo de CEP que utiliza, porque as seguradoras sabem controlar as regiões onde há maior incidência de ventos fortes, né, através do CEP. Né? Eles são de maior custo. Né? Antigamente era uma cobertura de menor custo, hoje não. Infelizmente ela está com tendência de subir. Né? Então esse aqui é uma imagem de a imagem de um efeito, né, numa estrutura por um ciclone. Tá? E aí agora nós vamos ver o granizo. Né? Se vocês observarem ali, só para caracterizar, vocês têm 2 ovos de galinha, para vocês terem a noção dos tamanhos. Tá? E outras 2 pedras ali também, decorativas, e as outras estruturas brancas ou acidentadas que vocês encontram ali são pedras de granizo. Tá? Então vocês podem ver que as pedras podem atingir diâmetros consideráveis e os danos são muito grandes. Eu já atendi regiões assim onde uma cidade inteira praticamente foi toda devastada, inclusive as árvores, né? E rebanhos de gado que estavam pastando, várias cabeças de gado morreram atingidas por essas pedras de grande porte. Né? Agora, o que caracteriza o granizo? Né? O granizo, tecnicamente, é caracterizado quando a pedra de gelo é superior a meio centímetro. Tá? Então, são pedras pequenas. Acima de meio centímetro, né, ela já pode ser considerada e classificada como granizo. Tá? É o tamanho de uma unha, mais ou menos, um pouquinho menos, tá? Já é considerado granizo. Né? Pô, mas uma pedrinha desse tamanho não causa dano. Nós vamos ver em slides, em vídeos mais adiante, que eu vou mostrar para vocês que mesmo o granizo miúdo, ele tem a condição de causar uma característica de um dano que é muito confundido, né, entre a cobertura de vendaval e a cobertura de alagamento. Tá? E há muita confusão nesse processo de caracterização disso. Então, num vídeo futuro, eu vou falar só sobre isso, para vocês poderem ter uma noção mais adequada de como classificar, né, essa condição aí com o granizo miúdo. Mas o granizo graúdo eu só trouxe a imagem para mostrar para vocês até onde ele pode ir, né? E os danos são muito grandes. Né? Não há estrutura de cobertura de telhado, mesmo sendo de chapas de aço, por exemplo, né? Como zinco, alu zinc, né? Resiste. Na pior das hipóteses, se resistir à perfuração, ela fica toda amolgada, né? com várias ondulações, né? que atinge, né? E acaba isso condenando a cobertura também. Tá? Então, dentro dessas características, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem o seu like. Se não inscritos, façam a inscrição, porque são vários vídeos por mês que a gente divulga, falando, né, de 12 temas. Né? Procurem saber, nós temos um vídeo inaugural, são 12 temas. Né? Que temas são esses, né, que nós vamos abordar, sempre voltado ao mercado segurador e mais particularmente aos corretores de seguros, meus colegas. Tá? Então ficamos por aqui hoje. Agradeço. Muito obrigado. Fiquem com Deus.